Irmão, Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Primeiro livro do Novo Testamento, né? Evangelho de Mateus, capítulo 27. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu Santo e Bom Espírito. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. A gente vê que Judas, ele traiu a Jesus Cristo. Traiu a Jesus Cristo por dinheiro. Por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus Cristo. E à noite, quando ninguém conseguia identificar quem era Jesus Cristo no meio dos apóstolos, Judas identificou Jesus Cristo à noite, Judas beijou Jesus Cristo e Judas mostrou aos guardas quem que era Jesus. Sabe, então Jesus foi preso naquele momento e Jesus foi levado. E a gente vê que Jesus foi levado e eles formaram um conselho. E na manhã seguinte, é o que diz aqui, ó, e chegando amanhã, todos os príncipes do sacerdote e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus. Sabe, e eles ficaram a noite inteira se reunindo em conselho para decidir como que eles iriam fazer para matar Jesus Cristo. Sabe, eles estavam se reunindo, eles passaram a noite acordados, dizendo como que eles iam matar Jesus Cristo. Sabe, o mundo faz isso com aqueles que servem a Deus. Sabe, o mundo está o tempo inteiro zombando de Deus. Sabe, o mundo está o tempo inteiro, sabe, tentando acabar com a nossa fé. Hoje em dia, dificilmente você assiste um programa, sabe, onde você não vê alguém zombando de Deus, onde você não vê alguém zombando de alguma passagem bíblica, zombando de alguma coisa. E isso tem sido uma coisa tão influente na vida dos crentes, que hoje em dia é muito comum você ver crentes zombando da Bíblia. É muito comum você ver crentes pregando, sabe, e querendo fazer piada com a palavra de Deus, sabe, para entreter as pessoas, sabe, fazendo da pregação um verdadeiro show.
Sabe, o mundo tenta capturar, sabe, o mundo zomba de Deus e os crentes hoje em dia estão zombando de Deus também, sabe, mas eles acham que isso é normal. Porque o mundo diz, sabe, zombar da palavra de Deus, sabe, é uma coisa normal. Sabe, o mundo diz que isso é normal, sabe, e isso tem entrado dentro da mente dos crentes, e os crentes acham que caminhar com Deus, sabe, é uma grande piada. Sabe, não precisa levar as coisas muito a sério. Sabe, dá para caminhar de qualquer maneira. Dá para caminhar de qualquer jeito. E a gente vê que eles se reuniram e eles estavam decidindo como que eles iam matar Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Sabe, ir manietando, ou seja, amarrando Jesus Cristo, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Sabe, até esse momento Jesus Cristo não estava amarrado. Sabe, então eles amarraram Jesus Cristo para levar ele até Pôncio Pilatos, porque eles mesmos não podiam matar Jesus Cristo. Eles tinham que arrumar uma maneira para isso acontecer, mas eles mesmos não podiam executar a pena de morte em Jesus Cristo. Então eles amarraram Jesus Cristo e levaram ele até Pôncio Pilatos, porque Jesus Cristo amarrado dava a impressão de que ali estava um homem perigoso. Jesus Cristo estando amarrado, eles estavam dando a impressão para Pôncio Pilatos, sabe, de que ali estava um homem terrível. Sabe, essa era a impressão, sabe, e o mundo hoje faz isso com os crentes. Sabe, o mundo hoje diz, olha, não vá naquela igreja, viu, porque aquela igreja lá é perigosa. Ó, não leia a Bíblia, viu, porque se você ler a Bíblia, ó, você vai perder a sua mente. Se você for para muitos pregadores hoje e você disser para eles, ó, irmão, teve um negócio que você pregou aqui, que a Bíblia fala diferente aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai falar para você, ó, não fique lendo a Bíblia não, irmão, não fique lendo a Bíblia não, porque a Bíblia fica só com o que você ouve na igreja, não fica querendo se aprofundar não, sabe, porque você vai perder sua mente, está trazendo confusão na tua cabeça. Toma cuidado, sabe, a Bíblia é uma coisa perigosa, sabe, não é qualquer um que pode ler, sabe, o mundo passa essa impressão, sabe, o mundo diz isso, sabe, e hoje em dia, muitas pessoas dentro da igreja também estão fazendo esse tipo de coisa, sabe, olha, não vá lá naquela igreja lá, que aquela igreja lá vai confundir a tua cabeça, você vai perder a sua mente, sabe, muitas vezes a gente passava na praça e a gente via alguém com a Bíblia na mão, lá andando de um lado para o outro, pregando lá, e de repente alguém passava e falou, ó, tá vendo aquele homem pregando lá? Ele perdeu a mente porque ele ficou lendo a Bíblia, tá vendo? Não leia a Bíblia, que senão você vai ficar que nem ele. Sabe, muitas vezes era alguém sem entendimento nenhum, dizendo coisas erradas, e era mesmo, mas a Bíblia é para ser lida. Sabe, a Bíblia é para ser conhecida. Porque se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não caminhamos mediante a palavra de Deus, nós vamos caminhar segundo o mundo. Nós vamos caminhar segundo a filosofia do mundo, nós vamos caminhar segundo tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque o único jeito de se caminhar na vontade de Deus é conhecendo a sua palavra. Sabe, então a gente vê que eles amarraram Jesus Cristo, sabe, e eles levaram Jesus Cristo, sabe, até Pôncio Pilatos amarrado para dar essa impressão de que ali estava um homem perigoso. E quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, sabe, Judas não esperava que Jesus havia sido condenado. Quando Judas viu que Jesus ia ser morto, sabe, Judas não imaginava que aquilo ia acontecer. Sabe, Judas imaginava que queria ganhar aquelas moedas de prata, mas ia acontecer algum milagre, Jesus ia fazer alguma coisa, mas aquilo não ia acontecer. Sabe, aqui a gente vê o retrato da perversidade. Sabe, na cabeça de Judas, as consequências não seriam tão ruins assim. Na cabeça de Judas, sabe, as consequências não seriam tão graves, mas quando ele viu a que ponto chegou a sua perversidade, o fato de ele ter vendido Jesus Cristo, e quando ele viu que Jesus Cristo ia ser morto, sabe, a única coisa que restou dentro de Judas é desespero. Sabe, isso nos traz um ensinamento de que
é preciso tomar cuidado, sabe, com coisas erradas. Sabe, muitas vezes são coisas pequenas. Sabe, muitas vezes são pequenos atos. Muitas vezes são coisas que as pessoas acham irrelevantes. Sabe, que as pessoas acham que não vai tomar uma grande proporção. Sabe, isso aqui é errado. Sabe, mas não vai tomar uma grande proporção. Sabe, não é uma coisa tão terrível. Mas a perversidade, a gente vê que a perversidade aqui, ela toma proporções que muitas vezes nós não imaginamos. Sabe, ela simplesmente sai fora do nosso controle, simplesmente sai fora do nosso alcance. Sabe, chega num determinado momento que acontece como aconteceu com Judas. Sabe, não é mais possível voltar atrás. Não é possível reverter aquilo que aconteceu. Sabe, é o que a gente viu aqui, ó. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Sabe, Judas arrependido quando ele viu que o ato da sua perversidade iria trazer a morte de Jesus Cristo. Sabe, ele tentou desfazer aquilo. Ele tentou trazer as 30 moedas de prata de volta. Sabe, como é que eu posso fazer para reverter isso? Sabe, e isso nos traz um exemplo de que é preciso tomar muito cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes, sabe, porque muitas vezes atitudes erradas vão trazer consequências que não se podem voltar atrás, sabe, que não se podem consertar depois. E as pessoas estão dizendo, não tem problema não, sabe? Eu vivo essa vida aqui, sabe, esse é o meu jeito de falar, esse é o meu jeito de ser, esse é o meu jeito de agir, sabe, as pessoas vão caminhando, isso vai ganhando proporção, e elas vão fazendo amigos que não são crentes, elas vão se relacionando com pessoas que não são crentes, e elas vão se envolvendo em relacionamentos ilícitos muitas vezes, e isso vai ganhando proporções, de repente, quando tudo sai fora do controle, elas querem voltar atrás, sabe, mas não é possível voltar atrás mais. Chega um momento que é irremediável, sabe, e foi o que aconteceu com Judas. Sabe, e o mundo faz isso com nós. Sabe, o mundo inteiro coloca moedas de prata na nossa frente. Sabe, o mundo o tempo inteiro vai dizer, eu tenho coisas boas para você. Sabe, você pode aproveitar o mundo. Sabe, você pode curtir a vida. Sabe, você pode ser feliz. Sabe, o mundo o tempo inteiro fica nos oferecendo moedas de prata, moedas de ouro. E o mundo fica dizendo, olha, pegue essas moedas de prata. Pega essas moedas de ouro e você vai ser feliz. Sabe, e quando o crente aceita essas moedas de prata, quando o crente aceita essas moedas de ouro, sabe o que acontece? É a ruína. Sabe o que acontece? É o fracasso. Sabe, a única coisa que se tem no final é morte. Sabe, então o mundo inteiro vai nos apresentar moedas de ouro. Sabe, eu lembro que quando eu era criança, passava uma propaganda na televisão, e naquela propaganda dizia assim, venha para o mundo de Marlboro. Venha para o mundo de Marlboro. E mostrava lá um cowboy no seu cavalo, num cenário bem bonito. Sabe, e na propaganda dizia, venha para o mundo de Marlboro. E ele com seu cigarro Marlboro na mão. Sabe, quantas pessoas não olharam para aquele comercial e não disseram, olha só, que mundo de Marlboro maravilhoso. Quantas pessoas não entraram naquele mundo de Marlboro e vai ver o que o mundo de Marlboro fez na vida de muitas pessoas. Sabe, nós temos pessoas com câncer, nós temos pessoas que perderam partes do seu corpo. Sabe, o que o mundo de Marlboro fez com que aquelas pessoas, sabe, acaba em ruína, acaba em tragédia, acaba em morte. Sabe, mas lá na propaganda, sabe, eram lindas moedas de prata. Sabe, eram lindas moedas de ouro. Sabe, as pessoas olhavam e, sabe, pareciam uma proposta irrecusável. Olha só, que mundo. Eu lembro que tinha propagandas que diziam assim, sabe, nada nessa vida me impediu de alcançar o que eu quis alcançar. Sabe, mostrava alguém com um cigarro na mão, dizendo, nada vai impedir você de chegar onde você quer chegar.
sabe, mostrando para as pessoas que elas podiam entrar naquele mundo, que elas podiam usufruir daquele prazer, que elas podiam curtir, que elas podiam aproveitar, sabe, que nada de ruim aconteceria, sabe, que aquilo era uma coisa boa, que aquilo era uma coisa maravilhosa. Eram lindas moedas de prata, lindas moedas de ouro sendo oferecidas, e muitas pessoas pegaram aquelas moedas, muitas pessoas entraram naquele mundo. O que aconteceu é tragédia, sabe, é dor, é sofrimento, sabe, é o que nós vemos aqui na passagem de Judas. Judas pegou aquelas moedas de prata e ele pensou que aquilo ia trazer alegria, que aquilo ia trazer satisfação, que aquilo ia trazer bem-estar, sabe, do mesmo jeito que naquela propaganda dizia: venha para o mundo de Marlboro, hoje as igrejas estão dizendo: oh, venha e prospere, sabe, venha e seja feliz, venha e realize os teus sonhos, sabe, porque aqui todo mundo é curado, sabe, aqui todo mundo é feliz, sabe, todo mundo aqui que caminha com Jesus tem uma vida de vitória. Venha, sabe, são lindas moedas de prata, lindas moedas de ouro, sabe, mas no fim a única coisa que se tem é morte, sabe, a única coisa que se tem é o fracasso, a única coisa que se tem é dor, sabe, mas a primeiro momento parece uma coisa bonita, a primeiro momento parece uma coisa linda, sabe, a gente vê o arrependimento de Judas, sabe, não o arrependimento que iria levar ele a uma conversão, sabe, mas um arrependimento de que ele não deveria ter feito aquilo daquele jeito, o coração dele não havia mudado, sabe, é como um ladrão que se arrependeu de ser pego, mas ele não se arrepende de ter roubado, ele só se arrependeu de ter feito aquele roubo, porque naquele roubo ele foi pego, sabe, é esse o arrependimento que nós vemos em Judas aqui, sabe, e a gente vê que Judas vai dizer: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Sabe, é essa a resposta do mundo. Quando você aceita as moedas de prata, sabe, quando você aceita, sabe, aquilo que o mundo te oferece, sabe, quando você aceita as ofertas do mundo e de repente tudo dá errado, tudo caminha para a direção errada, sabe, e você diz: não, mas eu imaginei que eu ia ser feliz, sabe, mas eu imaginei que agora eu ia realizar os sonhos, sabe, mas eu imaginei que ia ser diferente. O mundo vira para você, sabe, o mundo diz isso: sabe, que nos importa, sabe, o mundo vira para você e o mundo diz: sabe, isso é problema teu, sabe, você entrou no mundo de Marlboro e perdeu seu pulmão, perdeu parte do corpo, sabe, pegou câncer, isso é problema teu, sabe, o mundo oferece coisas maravilhosas, dizendo que são maravilhosas, mas depois que tudo dá errado, sabe, você vira para essas pessoas e você diz: não, mas eu não imaginava que isso ia acontecer, sabe, eu não imaginava que ia ser assim, sabe, eu não imaginava que ia caminhar dessa maneira, sabe, o mundo vira e o mundo diz: sabe, isso é problema teu, sabe, é uma resposta fria, sabe, uma resposta fria, sabe, é isso que o mundo faz com nós, sabe, o mundo tira a nossa fé, sabe, o mundo tira o nosso caminhar com Deus, o mundo zomba de Deus, e quando nós nos encontramos sozinhos, quando nós nos encontramos em depressão, quando nós nos encontramos na beira da morte, e nós viramos para o mundo e nós dizemos: puxa, mas eu imaginei que ia ser feliz, eu imaginei que ia ser completo, o mundo vira e o mundo diz: problema teu, isso aí é problema teu, você imaginou? Problema teu, sabe, é isso que o mundo diz, sabe, por isso que a verdadeira alegria somente pode ser alcançada em Jesus Cristo, por isso que a verdadeira satisfação somente pode ser alcançada em Jesus Cristo. E quando nós queremos alcançar alegria, paz, bem-estar, quando nós queremos alcançar coisas boas fora de Jesus Cristo, sabe, a única coisa que você tem é tragédia, a única coisa que você tem é perversidade, a única coisa que você tem é isso que aconteceu com Judas, sabe, atitudes que pareciam boas, pareciam que iam trazer alegria e felicidade, mas o fim delas era somente morte, né? E ele, atirando-as para o templo, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha só, ele atirou as moedas para o templo, provavelmente um lugar onde apenas lá os sacerdotes podiam pegar aquelas moedas, sabe, e naquele desespero, a única coisa que ele tinha para fazer, ele traiu o sangue inocente,
sabe, ele executou a sentença em si mesmo, que era a pena de morte, sabe, ele foi se enforcar, e se enforcou, sabe, olha o que aconteceu depois. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Sabe, aqueles sacerdotes, quando eles pegaram aquelas moedas de prata que foram jogadas, sabe, o que eles vão fazer? Sabe, que a gente vê aqui o tamanho da hipocrisia. Sabe, eles estavam tramando matar Jesus Cristo. Eles estavam tramando, sabe, matar o Filho de Deus. Eles sabiam que era sangue inocente que eles iriam matar. Sabe, mas o que eles vão dizer? Não, nós não vamos pegar essas moedas, sabe, nós não vamos colocar no cofre das ofertas, sabe, porque são preço de sangue. Olha só, eles estavam preocupados com a obra de Deus. Sabe, eles estavam preocupados em caminhar com Deus. Sabe, olha só o tamanho da hipocrisia. Eles estavam matando Jesus Cristo, estavam tramando como matar Jesus Cristo, mas eles estavam preocupados em não profanar o cofre, estavam tentando não profanar o cofre das ofertas. Olha só que preocupação com a obra de Deus. Sabe, aqui a gente vê a perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, olha só a hipocrisia colocando perfume, sabe, a hipocrisia se arrumando, sabe, uma coisa horrível, sabe, que veio bem vestido, sabe, parecia a coisa mais linda do mundo. Sabe, é dessa maneira que a perversidade se manifesta para nós hoje em dia. Santo Senhor. Sabe, é dessa maneira, sabe, a perversidade vem, sabe, com vestes louváveis. A perversidade vem parecendo bonito, sabe, parecendo uma coisa linda, parecendo uma coisa louvável. Sabe, ela coloca perfume, sabe, ela coloca uma roupa bonita, sabe, ela se mostra para você, sabe, como sendo a coisa mais linda desse mundo. Sabe, quantas igrejas hoje não estão desse jeito? Sabe, quantas igrejas não estão podres? Quantas igrejas hoje não estão profanando a verdade da palavra de Deus? Sabe, não estão querendo apenas roubar o dinheiro das pessoas. Sabe, não estão apenas querendo enganar as pessoas. Sabe, mas elas vestem vestes louváveis e eles dizem: não, nós vamos orar por você. Sabe, não, nós temos aqui obras de caridade. Nós vamos orar para você. Sabe, nós temos obras de caridade aqui. Sabe, eles tentam enganar as pessoas fazendo coisas boas. Sabe, quantas pessoas hoje não viram e não dizem: não, tem muita gente aí que não caminha com Deus, sabe, mas ajuda os pobres. Eles ajudam os pobres, então não é possível que eles não vão para o céu. Sabe, a perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, irmãos, eles estavam matando o Filho de Deus, mas eles estavam preocupados em não profanar o cofre. Sabe, quantos crentes hoje nós vemos falando palavrão lá fora? Sabe, mas eles se preocupam em não falar palavrão aqui no púlpito, porque o importante é só aqui, lá fora não tem problema. Sabe, a perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, quantas pessoas, sabe, estão preocupadas com aquilo que os outros estão dizendo, com aquilo que os outros estão pensando, aqui dentro da igreja, mas lá fora ele não se importa. O importante é o que as pessoas da igreja pensam sobre ele. Sabe, o que Deus pensa não tem a menor importância. Sabe, a perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, quantas vezes nós vemos igrejas onde todo mundo tá arrumado como crente, todo mundo está vestido como crente, todo mundo está caminhando, tá vindo na igreja para buscar a Deus, sabe, mas ninguém tem compromisso nenhum com a verdade da palavra de Deus. E quando a verdade da palavra de Deus é pregada, sabe, não é o que ninguém quer ouvir. As pessoas jogam fora, sabe, elas buscam aquilo que satisfazem os seus corações caídos. Sabe, a perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, parece todo mundo crente. Sabe, parece todo mundo servo de Deus. Sabe, eles congregam 3, 4 vezes na semana. Sabe, vestes louváveis, mas o que nós vemos é esse tipo de hipocrisia aqui. Sabe, quando nós não nos voltamos para a verdade da palavra de Deus, fatalmente nós caímos nisso. Fatalmente nós caímos nisso. Quantas vezes nós vemos crentes dizer: não, eu faço algumas coisas que não deveria fazer, mas Deus sabe.
Mas como Deus sabe? Se você sabe que não deveria fazer, por que faz? Sabe, isso não existe, sabe? É hipocrisia vestindo vestes louváveis. Sabe, irmãos, aquilo que precisa ser consertado, conserte. Sabe, irmãos, então quando nós não nos viramos e nós não dizemos, a Bíblia é a infalível palavra de Deus, sabe, a única coisa que nós caímos é nisso aqui. Sabe, eu estou profanando algumas coisas lá, mas eu preciso tomar cuidado, sabe, para mim não profanar o cofre das ofertas. Sabe, o que eles vão fazer? Eles pegam essas moedas de prata aqui e eles vão dizer, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Sabe, eles pegaram o dinheiro e eles fizeram uma linda obra social. Sabe, eles compraram um terreno para enterrar os estrangeiros. Sabe, nós estamos vendo aqui uma linda obra social. Quantas vezes nós não vemos igrejas hoje que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus? Sabe, eles não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, mas eles dizem, amanhã nós vamos entregar sopa para os pobres. Amanhã nós vamos entregar sopa lá para os mendigos. Sabe, uma linda obra social. Não se tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Sabe, não se está nem aí para aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha. Mas eles, é uma perversidade vestindo vestes louváveis. Sabe, nós vemos pessoas hoje condenando a teologia da prosperidade, sabe, mas aquilo que elas vivem, sabe, é uma completa bagunça. Sabe, aquilo que eles professam, sabe, também não é a palavra de Deus. E eles muitas vezes estão condenando aquilo que outros estão fazendo, mas eles estão fazendo um monte de coisa errada também. Sabe, e as pessoas veem eles condenando a teologia da prosperidade e eles dizem, olha, está ali um homem de Deus. Sabe, porque ele está condenando coisas erradas. Sabe, mas não basta apenas condenar coisas erradas. Sabe, é preciso se viver na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então nós vemos aqui uma linda obra social. Sabe, se nós não tomarmos cuidado, nós vemos muitos crentes hoje querendo profanar o cofre das ofertas e querendo viver essa linda obra social. Sabe, eu e minha esposa conhecemos pessoas que quando foi apresentado para elas a verdade da palavra de Deus, elas disseram, não, mas nós não precisamos disso. Sabe, nós ajudamos os pobres. Sabe, quando nós falamos, não basta apenas ajudar os pobres. Você tem que colocar a verdade da palavra de Deus em primeiro lugar. Ela falou, mas não é possível, mas Deus não vai reconhecer que eu estou ajudando os pobres. Não, a função de um servo de Deus é proclamar a verdade e viver a palavra. Sabe? Ajudar os pobres é uma coisa secundária. É uma coisa secundária, sabe? É a profanação, sabe? A perversidade vestindo roupas bonitas. Glória a Deus. Sabe, isso entra dentro de nós, sabe? Porque é muito fácil viver assim, sabe? É muito cômodo caminhar desse jeito. Sabe, a gente vê isso o tempo todo. Ontem eu e minha esposa, e a gente estava no casamento lá e a gente viu o pregador lá dizendo um monte de coisas engraçadas para o noivo e para a noiva. Sabe, fazendo no evangelho muitas vezes uma determinada piada. Sabe, ele queria ser engraçado. Sabe, ele queria fazer as pessoas rirem. Sabe, mas hoje em dia as pessoas não precisam rir. Sabe, hoje em dia as pessoas precisam ganhar convicção sobre o seu pecado. Sabe, as pessoas precisam entender a gravidade da situação em que elas se encontram. Sabe, mas ele achava que não. Sabe, ele achava que o importante era fazer as pessoas se sentirem bem. Sabe, então ele fazia as pessoas rirem. Sabe, ele fazia piada. Sabe, porque se as pessoas gostassem disso, talvez algum dia, sabe, elas pudessem entrar dentro da igreja. Mas se elas entrarem dentro da igreja com esse propósito, sabe, não há serventia nenhuma. Glória a Deus. Sabe, então o que é isso? Sabe, é profanar, sabe, o cofre das ofertas, sabe, e vestir vestes louváveis. Sabe, irmãos, essa é a hipocrisia do mundo. Sabe, essa é a hipocrisia do crente. Sabe, isso leva à ruína, isso leva à morte. Então é preciso que nós venhamos despertar para essa verdade. Sabe, caminhar com Deus não é algo que requer 50% nosso. Sabe, não é algo que você diz, eu faço o que posso. Sabe, eu me esforço. Não é algo que você tem que dizer, Senhor,
faça de mim um servo teu. Sabe, é algo que quando você erra, você precisa se arrepender, e você precisa se virar diante da verdade da palavra de Deus, sabe, e precisa estar de pé, mais uma vez, diante da verdade, sabe, não é algo que você guarda pecados em você, e você trata esses pecados como se fossem bichinhos de estimação na sua vida. Sabe, quantas pessoas têm pecados na sua vida que são como bichinhos de estimação? Sabe, eu sei que tem coisas que eu faço, mas Deus sabe, trata esses pecados como se fossem pequenos chaveirinhos. Sabe, são coisas terríveis. Sabe, irmãos, por isso que é preciso nos voltar, porque fatalmente nós caímos nessa perversidade aqui. Sabe, algo que toma proporções terríveis, começa com coisas simples, começa com coisas pequenas. Sabe, foi assim que aconteceu com Judas. E se não é Deus, se não é Jesus rogar por nós, sabe, se não é nós nos voltarmos diante da presença de Deus, sabe, nunca vai ocorrer um arrependimento verdadeiro. Sabe, irmãos, nunca vai ocorrer, sabe, uma conversão verdadeira. Sabe, o crente foi chamado para ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, para caminhar como Ele caminhou. Sabe, o crente não foi chamado para ser engraçado, sabe, para fazer piada, para fazer amigos. Sabe, nós fomos chamados, nós não fomos chamados para fazer entretenimento. Jesus nunca disse para Pedro: ó, Pedro, vai chamar aquele povo lá, fala para eles que amanhã vai ter uma mensagem nova e diferente e agradável para eles. Sabe, não era isso que Jesus fazia. Sabe, eles estavam sempre pregando aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Sabe, aquilo que as pessoas não gostavam de ouvir. Sabe, mas era aquilo que salvava. Sabe, nós não fomos chamados para fazer pregações incríveis. Nós fomos chamados para pregar a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, quer as pessoas gostem ou não. Sabe, irmãos, e é nessa verdade que nós proclamamos e nós vivemos. Sabe, então essa palavra aqui, ela nos desperta para isso. Para perversidade, vestindo roupas bonitas. Sabe, para coisas feias que muitas vezes aparecem diante de nós, sabe, parecendo louváveis. Sabe, nos desperta para o mundo, nos mostrando moedas de pratas que vão nos trazer a morte. Que nós venhamos a pegar esses ensinamentos aqui, que nós venhamos a nos despertar para toda essa maldade que tem no mundo. Sabe, irmãos, então essa palavra aqui nos desperta para essa verdade. Sabe, irmãos, que nós venhamos a proclamar o reino de Deus, a verdade de Deus. Sabe, independentemente se as pessoas gostam ou não. A gente vê o que aconteceu com Jesus. Sabe, irmãos, Jesus foi morto, Jesus foi desprezado. Quantas pessoas Ele curou? Sabe, quantas pessoas, quantos milagres Ele não fez? E quando as pessoas tiveram que gritar entre Jesus e Barrabás, sabe, irmãos, quem que elas gritaram? Elas gritaram Barrabás. Sabe, irmãos, e assim acontece com nós também. Se nós estivermos preocupados em que as pessoas gritem o nosso nome, que as pessoas gostem de nós, que as pessoas nos aceitem, que o mundo nos ache irrelevante, sabe, irmãos, nós também estamos gritando Barrabás. Sabe, irmãos, que nós viemos a nos despertar. Sabe, que nós viemos a enxergar a maldade desse mundo vestindo bonito. E que nós viemos dizer: não, sabe, eu não quero essas moedas de prata, eu não quero essas moedas de ouro. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.